E aí galera do Me Explica, professor César, aqui para mais um comentário das provas da EAJ. Nessa oportunidade a gente vai falar sobre a prova de subsequente de matemática desse ano, 2021. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha na prova. A gente começa na questão 11. O texto acima, o texto 1, afirma que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo incorporam insetos à alimentação e que a população atual é aproximadamente de 7,5 bilhões. A fração equivalente ao total de pessoas que se alimentam de insetos em relação à população, a total da população é. Então vamos lá, galera. Questãozinha aqui de frações. Então a gente vai lembrar o seguinte: a estrutura da fração sempre vai ser o numerador. No numerador a gente coloca o que eu quero, certo? A gente divide pelo total. Então eu quero saber qual é a fração que representa o número de pessoas que se alimentam de insetos, que seriam 2 bilhões. Como os dois estão em bilhões, a gente pode trabalhar sempre junto com 2, certo? Então aqui vai ficar 2 sobre o total. Meu total seria de 7,5. Seria 7,5 bilhões. Como a gente não tem uma resposta nas respostas, aí justamente ele pegou uma fração equivalente, o que seria uma fração que seja igual a essa daqui, porém com outros valores. O que eu posso fazer aqui? Para me facilitar minha conta, como aqui embaixo eu tenho um número decimal, a gente pode multiplicar aqui por 2, que vira 15, né? 7,5 vira 15. Se eu fizer isso, de multiplicar aqui embaixo para manter a minha equivalência fracionária, então eu vou ter que multiplicar por 2 em cima. Então 2 vezes 2, 4. 4 15avos da população se alimentam de insetos. Então, resposta, nossa letra A. Tranquilo? Vamos para a seguinte questão. Questão 12. Conforme apresentado no texto 1, a população atual do planeta é cerca de 7 bilhões de habitantes e 2 bilhões de pessoas no mundo incorporam insetos à alimentação. Dessa maneira, mantida a mesma proporção de pessoas que se alimentam de insetos em relação à população total, haverá 3 bilhões de pessoas alimentando-se de insetos quando a população total for igual a. Então, beleza. Então, vamos, como ele disse para a gente manter a proporção, isso quer dizer o quê? Que a cada 2 bilhões de pessoas, 7,5 bilhões, que é o nosso total de pessoas, 2 bilhões delas se alimentam de insetos, certo? Então, se eu quero manter essa proporção, eu venho para cá. Se eu aumentar para 3 bilhões de pessoas, beleza? Quantos habitantes a gente terá na Terra? Se a minha aqui, o número de pessoas que se alimentou aumentou, aqui aumentou, beleza? A tendência é o quê? Que a população da Terra também tenha aumentado. Então a gente pode dizer que é uma proporção, são grandezas diretamente proporcionais. Então essa fração, como a gente quer manter a proporção, eu posso simplesmente multiplicar cruzado. Certinho? Então vai ficar 2x vai ser igual a 3 que multiplica 7,5. Beleza? Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 3 vezes 7,5
dividido por 2, esse total vai dar 11,25, certo? Lembrando que a gente está trabalhando isso aqui em bilhões, beleza? Então, quando a população da Terra chegar a 11,25 bilhões de pessoas, a gente vai ter 3 bilhões de pessoas se alimentando de insetos. Então, questão 12, letra A. Vamos para a seguinte questão. Print, vamos para a próxima. Questão 13. Conforme o texto 2, 20% dos legumes acabam sendo desperdiçados. Esse percentual equivale à fração. Galera, vocês têm que lembrar o seguinte. Quando a gente fala em percentual, vocês virem esse símbolo aqui de porcento, vocês vão lembrar sempre que é uma fração de denominador 100. Beleza? Então, quando eu falar 20%, isso quer dizer o quê? Que vai ser 20 sobre 100. Tranquilo? Assim ia ficar muito fácil. Então, se vocês analisarem, não tem nas nossas alternativas. Porém, eu posso simplificar aqui. 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. E 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Tranquilo? Então, esse 10 dividido por esse 10 dá 1. E a gente chega, vai ficar 2 sobre 10. Ou 2 décimos. Tranquilo? É o famoso cortar zero. A gente cortar o zero aqui, vai ficar 2 sobre 10. Beleza? Então, questão 13, letra A. Tranquilo? Print, vamos para a próxima. Questão 14. Uma associação de produtores de gado de abate de laticínios resolve fazer um estudo semelhante ao do texto 2 e modelou a situação por meio de sistemas de equações lineares, abaixo. Então, a gente tem um sistema de equação aí. Sabendo que x corresponde ao desperdício de laticínios em quilos e y corresponde ao desperdício de carne em quilos, o total de alimentos desperdiçados, ou seja, laticínios e carne, é D. Pessoal, como a gente está trabalhando no sistema de equações de duas incógnitas, a gente tem duas formas de fazer. Ou eu faço por meio de substituição, ou por meio da soma. Vamos fazer as duas aqui, certo? Se for pelo método de substituição, até aqui, substituição. Beleza? Quando a gente fala em substituição, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das equações e vou isolar uma incógnita, por exemplo. Eu vou pegar essa daqui. Menos x mais y vai ser igual a 23. Então eu posso dizer que o valor de y vai ser quem? 23. Esse x está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Mais x. Certo? Esse valor aqui, ele vai ser substituído na segunda equação. Então, esse daqui entra na segunda equação. Então, a segunda equação vai ser quem? 2x menos y igual a 27. Sendo que o valor de y a gente sabe. Vai ser 23 mais x. Coisa que a gente vai trabalhar só com x aqui. Então, vai ficar 2x menos 23 mais x igual a 27. Beleza? Esse